Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, cumprindo a promessa de falar sobre a nova animação, o filme animação da Rede Podre, do tipo Carros, né, da Disney, chamado A Arca de Noé. Infelizmente, muitas pessoas que até estão despertas ainda tentam dar murro em ponta de faca. Ou seja, insistir em uma coisa que a gente sabe que vai dar nisso. Não adianta, né, pensar diferente, tentar diferente, porque vai dar nisso. Você pega a história da Rede Podre de televisão, que o que eu vou falar aqui não é opinião, é um fato histórico da própria história da Rede Podre de televisão. Ela sempre atacou os cristãos. Quando ela vai relatar um cristão, seja numa novela, seja numa série, é sempre a pessoa mais corrupta, mais mentirosa, mais traidora, mais fanática e etc, etc, etc. É sempre assim. Quando ainda tem um caso espiritual, quando é uma novela voltada para isso, uma série voltada nisso, ainda assim não é o cristão que vai resolver, não é a fé cristã que vai resolver. Você pega, por exemplo, uma novela bem antiga já, para você ver que já era do passado, faz uns anos que eu tinha reassistido ela, que é Vamp, né? Uma novela muito boa em termos assim de vampiro. Eu gostei da novela na época, né? Já hoje já vi um monte de bizarrice, mas entendi também que ela sofreu um boicote por conta que ela passava às 6 da noite, né? Era muito cedo, e para exibir as cenas que ela queria exibir, teria que passar mais tarde. A Rede Podre optou, né, por deixar a novela mais mansa, mais abobalhada, para que não tivesse que mudar de horário, né? Porque tinha as mordidas, sangue, etc, etc. Então, os primeiros episódios são muito bons, né? Mas depois ela vai ficando abobalhada. Eles vão, como se fosse infantilizando os vampiros, né? Mas no final da novela tem as entidades que eles manifestam lá, e são entidades africanas. Eles colocam lá sempre com muito poder, com muita sabedoria, né? Quando vai relatar cristãos é justamente o oposto. Então, se você analisar toda a obra, teve várias novelas que fizeram isso, né? Sempre colocando os cristãos como pessoas ruins. Então isso é uma característica da Rede Podre. Você vê os artistas dela, pega a Xuxa, por exemplo, né? Ainda quando ela ia se referir a Deus, era sempre o cara lá de cima. Nunca falava Cristo, nunca falava Jesus. Inclusive tinha gente que dizia que isso fazia parte do pacto dela, não pronunciar essa palavra, né? Um suposto pacto. Enfim, né? Tem muitos indícios de como pensa realmente essa emissora. Então, a gente que já está calejado, você que já sabe disso, já ouviu inclusive as músicas da Xuxa aqui no canal mesmo, ao contrário, as mensagens que tinham ali, eu acho que não é surpresa para ninguém, né? Ela inclusive falou na época disso, ela disse, caramba, para que ouvir ao contrário, né? E para que também colocar essas mensagens assim, né? Usar palavras que no normal você acha estranho, né? Como elas encaixam, e aí você vai ver que a verdadeira intenção de ter colocado aquelas palavras era passar essa mensagem ao contrário. Então tem tudo isso, mas sempre teve dentro da Rede Podre de televisão. E aí eles lançam essa animação chamada Arca de Noé, e as pessoas acham que vai ser um filme bíblico. Escuta aqui o que essa moça fala, eu não a conheço. É Fernanda Fernandes. Vamos ver aqui. Atenção, pais, não levem seus filhos para assistirem a este filme que estreou nos cinemas de todo o Brasil no último dia 7 de novembro. Apesar do nome sugerir uma recontagem da famosa história bíblica da Arca de Noé, eu vou te apresentar agora 4 razões pelas quais você e sua família não vão gastar dinheiro com esta produção. Bom, em primeiro lugar, essa versão da Arca de Noé é uma coprodução da Globo Filmes, isso mesmo. E aí eu te pergunto, pode vir algo de bom da Globo Filmes para sua casa e para os seus filhos? De forma alguma. Na história contada pela Globo, 2 ratinhos do gênero masculino amigos se indignam com o fato de que apenas um deles vai poder entrar na arca, uma vez que a ordem dada por Deus seria de que entrasse um animal de cada espécie do gênero masculino e um animal de cada espécie do gênero feminino. E aí, o filme já começa a levar uma sensibilidade para o seu filho. Olha, como assim? A criança vai se perguntar, então um dos ratinhos vai ter que morrer fora da arca? Olha que confusão gerada nos coraçõezinhos das crianças. O filme também retrata Noé como um lunático enlouquecido, fazendo com que as crianças acreditem que ao ouvir o chamado de Deus, ao receber as orientações de Deus, Noé na verdade estava, era doido.
No filme, personagens crianças também se revoltam com Deus ao descobrirem que ele não colocou na arca nenhum animal LGBT. E a situação fica muito pior quando um personagem, uma criança do filme, ainda usa a linguagem neutre para falar da arque, do Deus que não botou nenhum LGBT entre os animais escolhidos. Essa é a produção que a Globo quer que você leve as suas crianças para assistir. Covardemente, a Globo Filmes deu à produção o título original da Bíblia, um cartaz bem bonito, bem chamativo para as nossas crianças, na intenção de levar as crianças para uma sala de cinema e ali confundir as suas mentes e os seus coraçõezinhos. Olha, e para terminar eu quero dizer que esse tipo de gente que está fazendo isso aqui com a cabecinha das nossas crianças e produzindo essa desgraça é o tipo de gente que fez com que Deus decidisse pelo dilúvio. E é o tipo de gente que certamente ficaria fora da arca. Cara, se você acha que isso aí é uma bobagem, eu vou recomendar para você assistir. Tem aqui no YouTube o áudio, inclusive. É um livro, né? Mas você encontra o áudio completo, chamado Viagem ao Sobrenatural. Ele era um católico, né? Um católico realmente praticante, criado ali com muita fé, aquela fé fervescente mesmo. E aí, esse tipo de questionamento foi vindo na própria mente dele. Isso, ele mesmo raciocinando, né? Porque às vezes, meus irmãos, o mal, ele implanta dúvidas no nosso coração, que é para você deixar de fazer várias coisas. Às vezes você quer fazer um negócio, mas precisa de um pouquinho de confiança e você fica vindo aquilo na cabeça e você não consegue fazer. Depois você percebe que perdeu uma grande oportunidade. Então, basicamente é isso. Então, eles sabem, né? O pessoal que está na Rede Podre, o pessoal que faz a animação, o pessoal que faz o roteiro, eles sabem disso. Então, vamos capturar essas crianças ainda assim jovens, a mente delas ainda jovens. Vamos colocá-las ante Deus, contra a família, né? Porque se Noé era o chefe, era o patriarca ali, e ele era um louco, né? As pessoas que pensam como ele são piores ainda. E assim, eles vão implementando esse tipo de dúvida. Você vê que eles pegam dois ratos sujos. O que é que o rato, qual é o benefício que ele traz para a humanidade? Nenhum, a não ser passar doença, né? É uma praga. Então já coloca ali, mas faz bonitinho, faz alegre, faz engraçadinho, que é para você, né? Na verdade nós não, né? Nós somos adultos, não vamos ser contagiados por isso. Mas a criança, ela já vai nascer com um tipo de mente perfeita para aceitar esse tipo de aberração. Lembra que há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, na verdade eu acho que faz um pouquinho mais, acho que era o governo do Barack Obama ainda, eu fiz um vídeo aqui falando de leis absurdas que tinham sido criadas nos Estados Unidos, onde estava legalizado o roubo, né? E que diversos estados onde isso foi aprovado, né, onde a esquerda reina, porque é assim, onde a esquerda chega, reina a decadência, né? Os Estados Unidos é prova disso. Então, alguns comerciantes, para se livrar dessa lei, né, a lei literalmente da legalização do pequeno roubo, eles tiveram que aumentar o preço dos seus produtos. Por exemplo, o negócio era $2. Então, se alguém roubasse aquilo, era um valor mínimo, não ia ser criminalizado. É como se ela tivesse o direito de roubar. E você não podia fazer nada para impedir esse roubo, porque é um roubo pela fome, é um roubo pela necessidade, né? Trabalhar ninguém quer, agora chegar e meter a mão, né, em alguém que comprou e pagou pelaquela mercadoria e está ali tentando vender, poderia. Então a solução que eles escolheram foi, tudo vai custar, porque aí, se eu não me engano, a lei dizia que só era crime se roubasse mais de $100, o negócio é assim. E aí o pessoal fez, então é $102, quando você for pagar, aí você recebe um desconto de $100, né? Para evitar ser roubado e não ter nem o que procurar, não ter nem como ir às autoridades, porque estaria legalizado. Então, esse tipo de absurdo. Agora querem trazer isso para o Brasil. Meu amigo. E aí você vai ver o porquê isso tem tudo a ver com o que eu estou falando. Vamos ver juntos aí. Eu queria insistir rapidamente ainda sobre o projeto do furto por necessidade, para que a senhora respondesse agora para o outro lado. Porque tem a mãe que furtou, esse foi o exemplo que a senhora usou, que furtou por necessidade para alimentar os filhos. Mas o que dizer, por exemplo, para o dono do mercadinho na periferia de Natal, que é vítima disso, que já tem uma grande dificuldade para manter a porta aberta? O que dizer, ou qual a proposta para proteger esse pequeno comerciante do furto e de outras dificuldades? Vocês entendem que é um projeto que não inova em nada?
que é uma situação tão excepcional que já é aplicada pelo STF e a nossa sociedade já está convivendo com essa normativa. O que é estranho é isso, essa questão de classe mesmo, entre rico e pobres, que é apresentada quando esse debate está... Mas como proteger o dono do mercadinho que é pobre? O dono do mercadinho está protegido porque, assim como na legislação tem formas e que o empresário que sonega ter como restituir de forma parcelada, o dono do mercadinho tem também suas proteções legais e jurídicas. E eu quero... É difícil de engolir ou não? Existe almoço grátis? Você acha que se o comércio começar a ser roubado, como já acontece, né, em arrastões, em atacadões inclusive, e tem partido querendo criar isso também como projeto de lei, legalizar isso, o dia do protesto, aí poder ir nos atacadões e roubar o alimento. Quem é que paga no fim das contas aquele prejuízo? Nós, o consumidor final, vai pagar sempre essa conta. Então veja, o que é que isso tem a ver com o filme da Arca de Noé? O que é que tem a ver? Uma animação, uma lei dessa, com uma proposta de lei dessa aqui no Brasil? Isso tem tudo a ver. Porque você e eu tem a plena consciência de que isso é errado. Mas diversas coisas desse tipo foram aprovadas durante, vamos dizer assim, a nossa participação principal nesse elenco, certo? Porque, vamos dizer, hoje os cidadãos que são ativos na sociedade é do que? Da década de 70, 80, 90, né, 2000, né? Nós estamos passando, mas várias aberrações passaram, né, diante dos nossos olhos, e nós não achamos nada de mais nisso, porque nós somos bombardeados com esse tipo de programação ainda criança. O Brasil sempre foi um país de esquerda. As leis que nós temos, a bagunça que nós temos, são consequências disso. Um gigante, literalmente, nunca se levantou por conta que sempre estivemos na mão da esquerda. Então, dessa maneira, ainda criança, nós fomos bombardeados com esse tipo de programação que agora, quando acontece diante de nossos olhos, nós conseguimos enxergar melhor porque eles estão avançando ainda mais para implementar coisas como esse, para implementar coisas como essa que a gente acabou de ver. Na nossa geração é um absurdo, nós não vamos aceitar isso. Mas, né, daqui a 10 anos, daqui a mais 5 anos, isso pode ser feito, porque a geração 70 vai saindo, a geração 80 vai saindo. E a 90 para frente, ela começa a não achar isso tão absurdo, ela começa a parar para pensar, não, mas espera aí, o que eles estão falando tem algum fundo de razão, o que eles estão falando tem alguma relevância. Por quê? Repito, porque a programação foi feita com esse tipo de animação, você acabou de ver, desde elas ainda crianças. Então elas são induzidas a pensar exatamente assim, e como consequência teremos leis absurdas, porque essas pessoas, meus irmãos, elas serão os novos políticos, elas serão os novos juízes, os novos membros do Olimpo. E imagina o que elas vão fazer quando chegarem nesses lugares pensando dessa forma, sendo inimigas de Deus. É por isso que a tendência é piorar. É por isso. Dificilmente um pai e uma mãe, ele vai conferir de fato a programação que o filho está vendo, porque ele acha bobagem, porque ele acha, né, que se o Estado colocou lá que é livre para todas as idades, realmente é. Então ele olha no máximo a faixa etária. Isso quem faz é os mais preocupados com os filhos. Então ele olha, tá assistindo o quê? Não, vou assistir aqui. Ele já até seleciona ali, né, nessas TVs modernas, ó, vai assistir isso aqui, isso aqui. Ele olhou, tá tudo livre ali, né? Olhou ali o resumo, né, da historinha, não, isso aqui dá pro meu filho, é bom, ó, bíblico. Mas deixa que ele está sendo envenenado, a criança está sendo envenenada contra ele mesmo, como ele pensa, e ele nem sabe disso. Então é uma covardia sem tamanho, meus irmãos, e o alvo sempre foi as crianças, porque as crianças de fato são o futuro. E nós estamos literalmente perdendo essa treta, meus irmãos. Nós temos pessoas que fingem nos representar, fingem ser conservadores, né? Mas o resultado que a gente está vendo é o quê? Todos muito ricos, todos muito famosos, milhões de likes, milhões de visualizações, né? São muito bons como youtubers, né? São os verdadeiros deputegues, mas a ação mesmo a gente não vê. Parece que só um lado tem poder e esse lado é a esquerda. Enfim, meus irmãos, é isso, né? Fique atento, preste muita atenção no que seu filho está assistindo e, resumindo o vídeo todo, não se dá murro em ponta de faca. O que vai vir da Netflix, o que vai vir da Rede Podre, vai ser sempre isso. Eu sei que você às vezes se ilude porque diz, não, mas tem tal série que é boa. Bom, eles fazem a primeira, segunda temporada boa,
para que o nome pegue peso. Por quê? Porque quando eles pegam logo, vou fazer uma série logo lacrando, aí coloca aquela agenda woke todinha logo na série, ela fracassa. Ela não consegue chegar na segunda temporada. Já aconteceu com várias que eles tentaram fazer assim, serem honestos. Olha, o personagem principal é esse aqui, essa mulher empoderada, esse cara aqui colorido. Aí as pessoas, cara, não vou nem assistir, tira. Então eles dizem, olha, nós temos que trabalhar a mente das pessoas, porque a mente de esquerda, ela nunca aceita um não. Ela nunca para pensar, olha, isso aqui que eu tô fazendo tá errado, não. Se não foi aceito, se as pessoas não gostarem, é porque elas são preconceituosas. Por exemplo, se ela é pobre, né, não é porque ela não procura melhorar, é porque todo mundo tá forçando ela a ser pobre. Então ela sempre terceiriza a culpa. Então a minha obra fracassou, então o problema é que as pessoas são preconceituosas. O próprio Molusco chegou a falar isso agora da eleição do Trump. Disse que as pessoas que votavam nele eram bigodes, né? Eram bigodinhas. Então é assim que a esquerda pensa, né? É a forma já, a marca registrada deles. Então não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é boicotar. Então eles pegam esses títulos já famosos, ou pegam títulos e fazem uma primeira e segunda temporada boa e depois vai enchendo de lacração aquilo ali, né? É por isso que muitas vezes você diz, poxa, a série era tão boa e ficou tão ruim, ficou esse lixo, cara, não tô nem aguentando assistir. Porque eles já foram colocando essas ideologias dentro. Tem várias séries que foram destruídas. Você pega o próprio Shrek, você pega o terceiro filme em diante, é uma porcaria, né? Você pega o primeiro e o segundo, filme bom, o terceiro você já vê o povo tudo empoderado, né? Tá falando de uma época medieval antiga, mas você vê, é porque esses contos de fadas se passam sempre em reinos, né? Época distante, mas eles colocam como se fosse agora, né? Principalmente essa galera ativista. Então todos lá no filme. Então você vai perdendo a graça, você não gosta daquilo que você tá vendo, mas o título tem um peso já. Muitas pessoas vão assistir e acabam se deparando com isso. E algumas nem conseguem perceber. Principalmente quando eles fazem de forma mais engraçadinha, mais bonitinha. Então, o que você pode fazer é se afastar, meu irmão. Se você colocar um gadômetro, né? E começar a parar para pensar em coisas que você vem aceitando, coisas que você vem levando para dentro da sua casa, você tem que fazer essa análise. Cara, será que eu estou sendo um gado gadoso também? Será que tem coisas que eu posso evitar e eu estou prejudicando minha própria família? Pense nisso, meu irmão, tá certo? Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E a gente volta com 2 vídeos, não esqueça disso, tá certo? Um abraço, meus irmãos, e fui!